Boa tarde a todos. Vamos bater um pequeno papo. Eu estava ponderando a respeito de algumas questões e veio um insight interessante que gostaria de compartilhar, que é a diferença entre o conter e o controlar. Não que a gente vá ser assim um pouco preciosista, né? De querer levar as palavras muito ao pé da letra, muito certinhas, né? Mas é preciso usar as palavras corretas para definir as coisas, porque senão a gente não entende o que está acontecendo, a gente não entende o que está fazendo, a gente não se percebe. E existe uma grande diferença entre conter e controlar. Vamos ver alguns exemplos. Controlar as emoções implica que você consegue exercer um domínio sobre as suas emoções, num ponto em que você consegue expressar uma determinada emoção ou não expressar. Isto é um controle. Então, se eu tenho um determinado sentimento, por exemplo, uma raiva de alguma coisa, ou surgiu dentro de mim uma raiva por algum motivo, e eu tenho controle sobre as minhas emoções, eu consigo ponderar se eu posso expressar essa raiva, se eu quero expressar essa raiva, se eu quero externalizar essa raiva, ou se eu não quero fazer isso. A mesma coisa serve para alegria, para tristeza, qualquer emoção que você tiver. Então, o controle é essa decisão, partindo de uma certa consciência que você tem do que você está sentindo, se você quer expressar ou não expressar, ou em que medida você quer expressar, certo? Isso seria um controle. O controle dos pensamentos, você escolhe o que você quer pensar. Você está diante de uma situação. Você pode ter pensamentos positivos ou negativos, ou você pode ter pensamentos neutros, ou você pode simplesmente não pensar naquilo. Quando você controla os seus pensamentos, você dá uma direção para ele. Você escolhe por qual caminho você quer seguir. Quando você não controla os seus pensamentos, você cai num círculo vicioso que representa provavelmente uma tendência sua já, né? E vai repetindo os pensamentos, vai pensando da mesma forma, a situação é diferente, mas você continua pensando da mesma maneira, porque você não consegue controlar os seus pensamentos. Esse controle é algo que se desenvolve, é algo que a gente aprende a ter, né, a fazer. Para alguns é muito difícil, para outros é muito fácil. Mas o controle é algo que se busca, né? Um autodomínio de si mesmo. E é algo muito, diria até prazeroso, quando você obtém esse controle, quando você consegue expressar ou não expressar alguma coisa. Você está ciente do que ocorre quando você expressa, quais os resultados, o que advém daquilo, e você está consciente do que você faz quando você não expressa. O que vai advir daquilo também. Certo? O não expressar é um conter. Né? O não expressar é um conter, com certeza. Mas é um conter consciente. O que a maioria das pessoas faz? A maioria das pessoas não controla suas emoções, seus pensamentos, seus atos, suas palavras. Nós somos, na maioria das vezes, reféns desses atos. São comportamentos padronizados que nós temos, condicionados que nós temos. E nós seguimos colocando em execução. Certo? Aprendemos a pensar de uma certa maneira e continuamos pensando daquela maneira. Aprendemos a agir de uma determinada maneira e continuamos. Aprendemos a sentir e continuamos sentindo daquela forma. Então, nós não temos controle sobre isso.
Entretanto, nós contemos principalmente as emoções de uma forma catastrófica. A maioria das doenças que nós adquirimos tem a sua causa nessa contenção. Por quê que nós contemos e não controlamos? Porque nós aprendemos a fazer isso. Desde criança, à medida que a gente começa a expressar nossa vontade, a testar nossas vontades, nossa maneira de ser, nós somos reprimidos, nós somos coagidos, nós somos condicionados a agir de uma determinada forma, que é a forma aceitável. Quando nós agimos da forma aceitável, nós somos recompensados. Quando nós agimos de uma forma não aceitável pela sociedade, pela cultura, pela época, pela situação, nós somos punidos. E de tanto sermos punidos, nós acabamos aprendendo a conter as emoções, os pensamentos, a voz. Certo? É uma questão de aprendizagem, é uma questão de sobrevivência. A grande questão é, isso gera doença. Porque você começa a conter tantas coisas dentro de si mesmo que você se torna uma panela de pressão. Uma hora vai estourar. E é o que acontece. Nós contemos tantas coisas dentro da gente por algum tempo que chega um momento que a gente estoura por qualquer motivo e sem se dar conta e sem perceber. Normalmente fazemos isso com a pessoa errada, com a pessoa que não merece receber toda aquela carga energética. Normalmente fazemos isso de uma forma totalmente inconsciente, nem nos damos conta. É como se fosse uma válvula de escape, realmente, né? Esse explodir. Porque senão, internamente, a gente acaba realmente explodindo, certo? O coração não aguenta, as veias não aguentam, os músculos não aguentam, os olhos não aguentam a pressão, a cabeça não aguenta a pressão. O nosso corpo físico não consegue lidar com essa pressão interna que nós criamos, que vem da contenção. Nós contemos as nossas vontades, nós contemos os nossos sentimentos, nós contemos os nossos pensamentos e opiniões. Nós somos condicionados a conter tudo. Nós não somos ensinados a controlar. Controlar é muito melhor, é muito mais consciente, é muito mais desperto. Eu sei quando eu posso expressar alguma coisa, quando eu devo expressar uma coisa, quando é conveniente expressar uma coisa. Eu sei o custo que isso me traz quando eu não coloco uma emoção para fora. Quando eu absorvo uma responsabilidade maior do que eu posso, eu sei o custo que vai ter isso para mim. Agora, quando eu absorvo responsabilidade sem saber, quando eu contenho vontades, quando eu contenho opiniões, porque eu sei que eu vou levar um tapa, porque eu sei que eu vou ser punido, porque eu sei que eu não vou ser aceito, quando eu faço essa contenção, o custo dela é uma doença. Por quê? Porque para conter essas coisas dentro de mim mesmo, eu gero muito sofrimento. Eu gasto muita energia. E dependendo do tipo de situação que se repete, determinada área do meu corpo vai acabar pagando o pato. Determinada área do meu corpo vai ter algum problema, certo? Ou a cabeça, ou a visão, ou a garganta, ou o coração, intestino, estômago, órgãos sexuais, sistema muscular, sistema ósseo.
alguma coisa vai ter que se romper, alguma coisa vai ter que aparecer para mostrar aquilo que eu não estou conseguindo ver, ou aquilo que eu não quero ver. Podemos dizer que isso é uma coisa comum na sociedade. A gente pode observar sobre essa perspectiva que eu estou comentando, as pessoas, a vida, as culturas, e nós vamos ver que isso é normal. Porque as pessoas observam o resultado, né, a doença, tratam a doença e não se preocupam com a causa. Não vão buscar olhar a causa. Às vezes conseguem curar, mas pela repetição do mesmo padrão, dos mesmos pensamentos, das mesmas emoções, da mesma contenção de tudo isso, eu vou gerar um novo problema. Certo? O que nós podemos fazer? Realmente é uma situação complicada, esse ver. Porque o condicionamento que nós recebemos é muito forte, é muito intenso. Começa cedo, começa muito cedo. E a maioria de nós não desenvolve meios de compensar toda essa energia que nós contemos dentro da gente. A maioria de nós segue sofrendo com isso, né? Reagindo a isso. A maneira que eu vejo para se identificar é pela observação. Né? Uma observação mais acurada. Se você não consegue fazer consigo mesmo, procure um terapeuta. Procure um terapeuta. Mas você vai precisar também de um terapeuta que mostre para vocês o problema. E não um terapeuta que vai tentar curar a causa, sem curar a doença, o problema, sem buscar a causa. Você está triste? Você está ansioso? Você está melancólico? Como você está? Como diz a música, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então vamos olhar para essas dores e para essas delícias e vamos ponderar o quanto nós estamos contendo. Vamos olhar para a nossa vida, as tarefas que nós executamos, as funções que nós temos, o trabalho que nós temos, as pessoas que nós nos relacionamos, e vamos ver até que ponto isso realmente é bom para a gente. Qual o custo de manter esse trabalho, de manter essa aparência, de manter esse status, de manter esses relacionamentos? Qual o custo para você? E aí que surge o grande problema. Ninguém quer ver. Ninguém quer resolver. Nós nos acomodamos. Nós nos conformamos com a situação. Desistimos. Tá bom assim, né? Não tá tão ruim. Então a gente segue vivendo. Dali a pouco, um ataque cardíaco, uma parada cardíaca. Dali a pouco, coisas piores, coisas complicadas. Mas é nossa escolha, né? É nossa escolha. Porque nós estamos optando por não olhar, por não enfrentar, por não modificar. Somos nós que nos acomodamos. Somos nós que contemos. Nós não estamos controlando. Quando você escolhe não olhar para a sua vida e não enfrentar os problemas, não resolver os problemas,
Você não está controlando a situação. Você está contendo a situação dentro de você mesmo, fechando os olhos e olhando para outra coisa, olhando para outra coisa, se distraindo. E vamos arcar com as consequências. Talvez da forma como eu tenha exposto isto, apareça para as pessoas como alguma coisa ruim, como alguma coisa a ser corrigida, modificada, né? Não é bem assim. A consciência sempre aprende com isso. A consciência está sempre aproveitando essa experiência. O que ocorre é que às vezes nós temos oportunidades tão boas, às vezes nós criamos oportunidades tão interessantes para ter experiências muito mais positivas, muito mais ricas, e nós escolhemos a acomodação e a contenção e o condicionamento e fechar os olhos. E perdemos essa oportunidade. Certo? Então era isso, pessoal. Essa questão de conter as coisas dentro de você mesmo. E essa questão de controlar. Legal?